quando você... até aquela foto que eu vi você colocando no Expo Minas, né? Uhum. Quando você estava ali, açougueiro, trabalhando, você conseguia se enxergar lá na frente, isso que o Weber está falando, desse bloqueio, você se enxergava lá na frente como um cara gigante falando de gestão de açougue, ou tinha aquele bloqueio na época? Eu nem imaginava que um dia eu ia falar sobre gestão de açougues. Naquela época, dentro do açougue, o que eu visualizava? Quando eu saí da minha cidade, aos 14 anos depois do açougue, eu fui trabalhar numa empresa que exportava gado para a África do Sul. Você viu falando sobre isso lá. Vi. E nessa empresa, Plantel Trading SA, que na época o dono era 50% do Banco Itaú, 50% do Olavo Setúbal, eu conheci um negão. Rapaz, ele era do outro mundo. Um cara inteligentíssimo. Na época, ele faleceu alguns anos depois. Ele tinha, acho que 65 anos. Ele conhecia 80 países e falava 8 idiomas. Apareceu uma referência. Apareceu uma referência. Tá vendo? Quando eu cheguei nessa firma para trabalhar, através da minha prima, eu cheguei a trabalhar, fui trabalhar nessa empresa. E aí, quando eu cheguei lá, nós fizemos uma entrevista, tudo, e eu fui para a fazenda. E aí ele falou: você vai fazer colégio agrícola. Então você vai estudar e vai ganhar da empresa. Então eu tinha que voltar nas férias para apresentar. E eu sempre tive comigo de não ser igual. Eu queria ser diferente. Sim. No colégio agrícola eu conheci um professor que fazia inseminação artificial. De cada 10 vacas ele pegava 9. Tinha 90% de aproveitamento. Falei, eu vou alcançar. E eu alcancei. Quando eu voltei para a empresa em 1978, já formado, todas as fazendas da empresa, cada uma tinha um inseminador. Eu era o inseminador do gado POI. Gado puro por origem internacional, que importava do Canadá ou da Argentina, só eu inseminava. Então teve uma referência. Então tive uma referência. E eu chegava naquele escritório, porque nós trabalhávamos no prédio da Major Quedinho, prédio da Gazeta Mercantil. Então eu chegava naquele escritório lá, eu via aquele negão naquela sala, com secretário, aquele cara arrumado, com terno. Olha a importância da referência. É importante, eu falei, eu não vou ficar andando a cavalo, eu quero vir trabalhar no escritório aqui. Aqueles caras tudo de terno, arrumado, seu Marcos Ananias. E ele chegava, parecia que chegava o Deus, cara. Olhava naquela sala, naquela secretária, as reuniões, os caras da África chegando pra falar com ele, que ele era a referência, não era o dono da empresa. Sim. Então, e ele foi criado pelo dono da empresa. A mãe, que era cozinheira do dono da empresa, faleceu, o dono acabou de criar ele. Entendi. E ele chegou aonde? Ele cresceu tanto que ele chegou a vice-presidente da empresa, porque não tinha cargo pra dar pra ele, só tinha essa empresa. Entendi. Eu vi aquele negão naquela sala, naquele prédio, naquele elevador, todo elegante, aqueles sapatos maravilhosos, como alemão. Falei, eu tenho que chegar. Então foi minha referência. O Paulo tá falando de referência. No nosso penúltimo encontro, creio que foi o penúltimo encontro do Peles Negras, eu lembro do Arcanjo, médico, né? É verdade. Foi a primeira vez na minha vida... Arcanjo não, foi o doutor... Rafael Bispo. Rafael Bispo. Isso, Rafael Bispo. Dentro de Arcanjo. Rafael Bispo. Cara, foi a primeira vez na minha... Médico cardiologista. Cardiologista. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um médico cardiologista negro. A importância da referência. Você acha, Weber, que é difícil hoje, talvez... Um desses bloqueios, né? Essa dificuldade para a pessoa empreender também, e criar seu próprio negócio, é a falta dessa referência. Ele não consegue ver um médico negro, ele não consegue ver um piloto de avião negro, ele não consegue ver um doutor negro, ele não tem uma referência política negra. Perfeito. Então, você acha que a referência ela é realmente muito importante? Ela é importante. Sempre foi para todas as culturas, porque nós somos seres imitadores. A gente aprende a andar imitando, a gente aprende a falar imitando. Por que não seria diferente, ou por que seria diferente na hora de você tomar uma decisão, né, de empreender? Então, quando você tem um pai empreendedor, por exemplo, se você tem um pai que é médico, a possibilidade de você se tornar um médico ela é muito grande. Se você tem um pai que é engenheiro, a possibilidade de se tornar engenheiro ela é muito grande. Ou, pelo menos, ele abre a sua mente, ele expande a sua mente para que você possa compreender que você pode.
Você pode. Agora, quando nós estamos falando de uma população, né? Que nós somos 13% da população. Pretos, somos 13% da população, né? Segundo o último censo. E dessa maioria, né? Melhor, dessa minoria, a maioria cresce sem um pai, sem a referência paterna dentro de casa. Então, para essa pessoa, já começa um grande problema. E aí você tem, por exemplo, a sua mãe, né, no caso, ela é uma doméstica, porque sempre, né, estavam ligados a essas profissões de um setor, né, menos valorizado financeiramente. Então, para você compreender que você pode, é muito mais desafiador do que para uma pessoa não preta. Sim. Muito mais desafiador. Então, quando, por exemplo, o professor Paulo bem disse aqui, ele viu o Marcos Ananias, ele falou, eu vi um Deus, porque para nós, é uma palavra tão pesada, mas sim, eu compreendo que para nós era uma referência tal qual a um anjo. O que é essa? É uma elevação espiritual, porque é algo que você jamais viu. É algo que te estimula, que te instiga, que te faz tomar uma ação. Assim como as pessoas hoje, através da internet, vê o professor Paulo, né? Que eu acredito que ele ainda está no começo da vida dele. Porque agora que as pessoas, por intermédio da internet, vai começar a ver um homem que teve sucesso por intermédio de um açougue. Então, quantas pessoas que estão na favela nesse exato momento, que nunca tiveram uma referência paterna, alguns não tiveram nenhuma referência materna, eles foram jogados no mundo e cresceram sem nada, sem saber de onde eles vieram, por que eles estão aqui e nem para onde eles vão. Então aparece alguém que aponta um caminho. Obviamente que a vida dessa pessoa, ela será impactada. Obviamente que o resultado final dessa pessoa será diferente. Então, sim, existe uma necessidade de haver uma pessoa de destaque para ser uma referência. Para ser uma referência. Eu acho que a gente precisa, assim... Eu costumo usar 3 palavras. Capacidade, permissão e disposição. Uau. Eu acho que a pessoa precisa primeiro se permitir, né? A questão da permissão é o fato da pessoa sair da sua zona de conforto e ela olhar e falar assim, eu consigo mesmo sendo negro. Qual que é? Capacidade, certo, permissão e disposição. Eu colocaria um item antes da capacidade, se me permitir, né? Sim, claro. Oferecer. É a exposição. Ótimo. Porque a exposição é o ativo que te gera vontade. Sim. Mas ela vai te gerar vontade. Vai gerar vontade. Aí vai entrar nesse ciclo. Vai entrar nesse ciclo. Porque quando eu vejo assim, a questão, olhando para a vida do Paulo, de tudo que a gente está falando, eu vejo que a questão da permissão, esse fato de se permitir, eu vou empreender, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer, que é algo que aconteceu com o Paulo. Ele se permitiu. Ele se capacitou observando alguém, buscando com o que tinha de informação naquela época. Perfeito. E hoje é uma dificuldade das pessoas buscar informação com o que tem hoje. Aliás, hoje tem muita informação e as pessoas não buscam. Não conseguem nem discernir qual que é boa ou ruim. Qual que é boa e ruim. Né? E além da permissão né, além da pessoa ter de se permitir e além de capacitar, ela tem que ter a disposição. Porque o que o Paulo está falando aqui é que ele pegava serviço tal horário, largava tal horário. Era sábado? Era sábado. E hoje nós temos uma geração que não posso trabalhar sábado, não posso trabalhar aquele dia, não quero fazer isso, que é aquilo que você falou na Expo Me. Então, entrando tudo isso com a exposição, acredito eu que é um grande passo hoje para a pessoa conseguir empreender. Eu vejo que quando a pessoa quer ser empreendedor... Bom, vamos falar do Paulo Tadeu. Quando a pessoa me vê na rede social hoje, me vê no meu trabalho, os trabalhos que eu vou fazer, eu quebrei vários paradigmas. Porque entrar dentro de uma rede de supermercado, igual nós fomos recebidos ontem, dentro de uma rede de supermercado, um negro, é porque eles respeitam. Então eu falo sempre, nós estávamos até conversando sobre isso ontem, independente da nossa cor, o branco, ele respeita demais a nossa competência. Sim. Ele respeita demais. Então, Michael Jackson,
Quantas pessoas, esse cara foi aplaudido mundialmente. Não é? Usain Bolt. Pelé. Não é a cor que chegou, é a competência. Entendeu? Então, eu já tive o privilégio de ser aplaudido no estado do Paraná por 100 empreendedores brancos, não tinha nenhum negro na plateia. Eu fui aplaudido em pé. Eles aplaudiram a minha cor ou a minha competência?